Oi galerinha, eu sou o Mark e hoje vou falar sobre o protocolo TCP/IP, que é o protocolo utilizado na internet e na maior parte das redes locais dos computadores. O TCP/IP é um conjunto de protocolos de comunicação entre computadores em rede. Seu nome vem de dois protocolos: o TCP, Transmission Control Protocol, e o IP, ou IP, Internet Protocol. Hoje vamos explicar como funciona o IP. Esse protocolo define uma identidade, uma identificação de cada dispositivo em uma rede. É um número que deve ser único, ou seja, só uma máquina, só um dispositivo deve ter esse número numa rede. O IP ele é composto de 32 bits, 32 posições que podem variar entre 0 e 1, como aparece no quadro aqui embaixo. Então, são 32 posições que podem variar de 0 e 1. Isso dá aproximadamente 4 bilhões de combinações. 4 bilhões de combinações. Recentemente, em termos de internet, essas combinações acabaram. Isso é uma característica do TCP/IP versão 4. Existe uma versão nova chamada IPv6, que é a versão 6 do IP, que aumenta esse número de combinações, mas ainda assim a versão 4 é a mais utilizada e é a que a gente usa na maioria dos nossos clientes. Para facilitar a nossa vida, para a gente lembrar de um IP, isso foi dividido em 4 grupos de 8 bits cada um. Chamamos cada grupo de octeto. Então o IP ele é dividido em 4 octetos. Então o número de IP tem 4 octetos, que são 4 conjuntos de 8 bits cada um. Então são 1 octeto, 2 octetos, 3 octetos e 4 octetos, cada um com 8 bits cada um. Podemos fazer combinações com esses 8 bits. Vamos ver. Como pode ter 0 e 1, para cada um dos bits tem duas combinações. Então, o primeiro, vamos separar aqui, 1 octeto. Ok? Então, no primeiro número, temos 2 bits, 0 ou 1. No segundo, temos 4 combinações possíveis. Eu posso fazer 4 tipos de combinações com esses dois primeiros bits. No terceiro, 8 combinações possíveis, com o quarto 16, com o quinto 32, com o sexto 64, com o sétimo 128 e com o oitavo 256 combinações possíveis. Então, cada um desses octetos tem 256 combinações possíveis, que em números decimais numeramos de 0 a 255. Eles não são numerados de 1 a 256, vão de 0 a 255. Somando vão dar 256 combinações. Então fica assim. O primeiro octeto vai de 0 a 255. O segundo de 0 a 255. O terceiro de 0 a 255. E o quarto de 0 a 255. Então o número do IP vai ser representado por 4 números decimais que vão de 0 a 255. Vou dar um exemplo que pode até ser o IP que você tem na sua rede. Você pode até estar usando ele aí na sua rede agora. E que é o padrão utilizado na maioria dos nossos clientes, que é esse aqui. 192.168.0.1. Repare, 4 conjuntos decimais que estão entre 0 e 255, 192, 168, 0, 1. E esse IP, inclusive esse IP pode estar sendo usado na sua rede. Você pode até verificar e ver como que fica disposto lá.
Se fosse escrever eles em binários, ficaria assim. Nessa forma o primeiro octeto, nessa forma o segundo, essa o terceiro e essa o quarto. Para facilitar, a gente escreve ele em número decimal. Já pensou se a gente tivesse que decorar todo esse número binário? Ficaria quase impossível de trabalhar com IP. Esse IP, assim como uma porção de outros IPs que eu vou falar daqui a pouco, são chamados de IP reservados, que são usados exclusivamente em redes internas. Na sua rede, na da sua casa, na universidade, os nossos clientes. São IPs chamados roteáveis. São IPs exclusivos para uso privado. Você não irá encontrar esses IPs na internet, por exemplo. Existe uma série de intervalos para cada uma das classes de IP. Não vou me aprofundar sobre classe de IP hoje. Mas classes de IP, para cada classe de IP, tem um intervalo de IP que é reservado para uso interno. Para uso em redes corporativas, em redes comerciais, internas, como as nossas redes de clientes também. Portanto, eles não são usados na internet. São esses os intervalos. 10.0.0.1 até o 10.255.255.255. Esse é o intervalo de IP reservado da classe A. Classe A. Outra classe é a classe B. 172.16.0.0 até o 172.31.255.255. E da classe C, que é 192.168.0.0 até 192.168.255.255. O que significa isso? Esses intervalos de IP reservados são usados exclusivamente para redes internas e redes locais. Não são roteáveis pela internet. Como é que é um IP de internet? O que chamamos de IP válido, né? Por exemplo, no Brasil, a maior parte dos IPs começam com 200 ou 201, 199, 198. Se você até quiser ver qual que é o seu IP de internet agora, ou precisar ver o IP de algum cliente que você pode acessar, se precisa acessar, você pode abrir o site. Ó. Vou abrir aqui. Vou abrir aqui. www.meuip.com.br. Aqui nesse site a gente vai encontrar bem aqui o IP, que é o IP que está sendo utilizado pela internet. Esse IP ele é só seu na internet inteira. Ninguém mais no mundo pode estar utilizando esse endereço de IP. Então, TCP/IP é o conjunto de protocolo. O IP é formado de 32 bits, dividido em 4 octetos que representamos em números decimais que vão de 0 a 255. Os IPs reservados, que são utilizados em redes privadas, são esses. Classe A, 10.0.0.1 a 10.255.255.255. Classe B, 172.16.0.0 a 172.31.255.255. Classe C, 192.168.0.0 a 192.168.255.255. Por padrão, utilizamos os IPs entre 192.168.0.1 a 192.168.0.254. A gente costuma trabalhar com IP da classe C, sendo
192.168.0.99 para servidor, 192.168.0.98 para caixa 1, 192.168.0.97 caixa 2, o ponto 96 caixa 3, e conforme vai aumentando caixa a gente vai diminuindo 1, então caixa 495 e assim por diante. Até no máximo o IP81. A maioria dos nossos clientes não possui mais de 20 caixas. Clientes que possuírem mais que isso, a gente vai trabalhar no outro padrão que a gente vai discutir em outro momento. 192.168.0.1 para roteador, 192.168.0.100 até o 120 para microterminais e clients, pontos de lançamento, né? 192.168.0.200 até o 220 para impressoras remotas e dos 50 até 80 para delivery. Para saber qual IP que está sendo usado em um computador, você pode ir no menu iniciar, digitar cmd, entra, vai abrir a janela do MS-DOS. Aqui você digita ipconfig, enter, e aqui você vai ver o IP que está sendo usado na rede, o IPv4. Pode ver que já tem o IPv6. Eu posso configurar a rede IPv6, mas olha como que é diferente, né? O IPv4 a gente utiliza o 192.168.0.7. Esse é o IP da minha máquina. Ok, fechar aqui. Você pode também abrir a central de rede de compartilhamento. Na outra videoaula a gente ensinou como que abre, né? Nunca confunda pato passado ao ponto com pato novo. Eu abro meu adaptador de rede, eu clico com o botão direito, aqui eu clico em status, ele vai abrir essa janelinha, tem aqui detalhes, ele me lista também o meu IP. Então eu tenho aqui meu IP IPv4, que é o que a gente trabalha, todos os nossos clientes trabalham com IPv4. Eu tenho aqui o número do meu IP. Eu estou dentro dessa rede, é um IP de classe C. Esse IP, ele é um IP de rede privada, ou seja, eu posso estar utilizando na nossa rede, mas o vizinho nosso ou em uma outra empresa pode ter alguém usando esse IP também lá, porque não estamos na mesma rede. Mas na internet ele não existe esse IP, pois ele é um IP reservado da classe C. Ok? Eu posso também ver esse IP através da propriedade do adaptador, na área de configuração. Eu clico em propriedade, ele vai abrir essa janelinha, eu vou lá no versão 4, versão 4 do IP, que é a versão que a gente usa, vou em propriedade, ele vai aparecer aqui o meu IP como está configurado. Ele poderia estar, em alguns casos você pode encontrar ele dessa forma, que é para obter o endereço automaticamente. Por padrão, nós trabalhamos com o IP, nós não usamos o DHCP, que eu vou explicar mais à frente também como funciona o DHCP, mas normalmente nós usamos esse tipo de configuração. Usar o seguinte endereço de IP e a gente fala qual IP que vai ser utilizado dentro do nosso padrão. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Aqui já dá para ter uma noção básica como a gente trabalha com IP. E até a próxima videoaula. Abraço.